horas que uma família precisa de apoio psicológico profissional. Você já passou por um momento assim ou pensou nessa possibilidade? Seja para resolver um conflito, lidar com uma perda ou uma doença, ou mesmo só para harmonizar as relações. Já pensou? As terapias de família podem ser uma opção para momentos difíceis ou simplesmente para manter o equilíbrio entre pessoas tão importantes. Hoje a gente vai conversar sobre terapia de família com a Selma Nunes, que é terapeuta de constelação familiar, a Cristina Vilaça, que é terapeuta relacional sistêmica, e Helena Julie Monte, médica psiquiatra. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui com a gente no estúdio do Em Família. Bom dia. Selma, eu vou começar com você. Eu sou super curiosa para entender a terapia, a constelação familiar. Como é que funciona esse trabalho e como é que ele mexe realmente nessas questões que eu coloquei na abertura do programa, né? De conflitos, de doenças, nessas necessidades das famílias? Então, a constelação familiar é uma terapia breve, né? Então, a gente faz um trabalho único para cada tema. É uma terapia auxiliar, na verdade, né? Ela trabalha para ajudar, né, a outros tipos de terapias também, como um suporte. Ela trabalha em outro nível de consciência, num nível mais sutil, por isso pode ser feito, né, com um tempo tão curto de duração. Então, ela atinge lugares onde outras terapias não atingiriam, porque tem uma preocupação de trabalhar com, né, entre os relacionamentos, aí elas duas podem falar melhor disso, mas a gente tenta alcançar, ter uma visão de um campo sutil de todos os familiares, inclusive da ancestralidade daquela pessoa que vem nos buscar. Então, com isso, a gente pode perceber, né, que trabalhando com vivos e mortos, que o trabalho alcança uma esfera que a gente pode dizer até espiritual. Bem interessante. Cristina, e a terapia relacional sistêmica? Eu vou querer ouvir um pouquinho de cada área aqui do entendimento. Isso. Então, como é que ela funciona? Um processo de terapia que é voltado para o diálogo, para a conversa, para a oportunidade das pessoas sentarem e terem um lugar protegido e cuidadoso para falarem sobre suas questões. Independente do grau de problema que as pessoas tenham, claro que a maior parte que chega com problemas sérios, né? Mas qualquer nível de conversa vale a pena. Às vezes, questões do ciclo vital, por exemplo, casal com criança pequena, educação de filhos, porque eu gosto de tirar um pouco essa impressão de que tem que ter um problemão para a pessoa ir para a terapia. Né? E pode ser uma manutenção dessas relações? Pode, você até falou no comecinho uma coisa de harmonização, de equilíbrio, né? A vida está muito corrida, as pessoas têm muito pouca oportunidade de sentar para se atualizar em como estão. Eu também acho importante como oportunidade de dar voz para as crianças e mesmo para os adolescentes, acho que se escuta um pouco as crianças. E então você poder ajudar a família a construir relacionamentos na base do diálogo, das conversas, que vão se prolongar ao longo, né, da vida familiar por muitos anos. Helena, você no caso trabalha com pessoas em situação de risco com a psiquiatria, né? Ou seja, são casos mais extremos. Como é que é lidar com essas situações em família? Qual a importância da família nesse tratamento psiquiátrico? Olha, o meu trabalho é um trabalho, primeiro, informativo. Você informa para a família em várias reuniões com outras pessoas, com outros psiquiatras, o que é a doença mental, qual o prognóstico, qual a medicação. E trabalha também a estabilização do paciente e a prevenção. O paciente portador de transtorno grave, ele deve fazer uso de medicação pelo resto da vida. E a tendência é que, uma vez estabilizado, ele para de tomar medicação e vem uma outra crise, uma internação com custos para o sistema social, custos para a família, tanto emocionais quanto econômicos. Então, a gente trabalha no sentido de estar informando, de evitar os gatilhos, por exemplo, isolamento, sinais de que ele está entrando em crise, para de comer, para de tomar banho, começa a faltar o trabalho. A família é um suporte fundamental nesse trabalho. Fundamental, né? Fundamental, e fundamental que ela conheça, quanto mais fundo, qual é a problemática desse paciente que está sofrendo e que possa ajudá-lo nesse momento e ao longo da vida dele, minimizando os efeitos dessa doença,
a doença mental ela se manifesta de várias maneiras, não só na sua forma mais grave, que é a que eu uso da medicação para poder me estabilizar a o paciente. situação limite ali, né? Eu também acho que esse trabalho, né, Helena, é importante para a própria família ter suporte, porque os adoecimentos de várias ordens dentro da família adoecem a família. E tem muitos recursos que a gente pode colaborar nesse sentido para a família também ter suporte para atravessar situações que são muito difíceis. De paciente crônico, então, nem se fala, porque é uma extensão no tempo estressante, desgastante, enorme, né? E, então, tem isso, é a família que dá suporte para o paciente e os atendimentos que dão suporte à família, né? Fundamental. Agora, deixa eu trazer uma questão para vocês aqui. No caso da psiquiatria, me parece muito pontual e muito claro que é uma intervenção necessária, né? Objetiva. A constelação familiar, ela traz um modelo de conscientização e de aprofundamento também, para um momento ali também focado. Agora, a terapia relacional, no caso, Cristina, ela traz as discussões da família, os conflitos que estão acontecendo. E como é que você faz para intermediar isso sem dar razão para A ou B? Porque isso eu acho que é a grande questão, né? É a grande questão. Todo mundo acha que tá certo, a né? minha área de atuação não é intervencionista, né? Então, a maior parte do tempo, eu me considero uma facilitadora de conversas. Então, o que interessa é a conversa... A mediação, entre as pessoas da família, entre o casal também, né? Porque atende casal, atende família. E mesmo quando a gente atende individualmente, que atenda, você traz as relações, a forma dessa pessoa estar no mundo, estar na sua família e estar com as outras pessoas, né? Que fazem parte da vida dela. Então, a maior parte do tempo é uma facilitação de conversas. Não quer dizer que a gente não tenha o que fazer, mas a nossa atuação vai muito mais pelas perguntas que abrem, ampliam mais o horizonte, porque a pessoa com problema, ela está afunilada no problema. Ela está presa numa roda viva de pensamentos que ficam girando em formas de comportamento também repetitivas. E ter alguém de fora daquela situação ali também é muito importante, né? Alguém que esteja enxergando Mas a o problema. família e o casal tentam puxar a gente o tempo todo, né? As pessoas querem Quem que tá você certo, vá virar... É muito raro, é praticamente inexistente você encontrar uma pessoa que esteja adoecida mentalmente, que não esteja envolvida numa relação de adoecimento na relação. A relação é doentia, A às relação vezes. as relações são doentias. Você vê relações simbióticas de mãe com filho, você vê situações de violência na família, que o paciente é convidado a tomar partido, como você está dizendo. Então, praticamente, não existe um paciente grave que não tenha uma relação adoecida. Daí a importância dos trabalhos de suporte relacionais, da constelação, de estar ajudando essa família a estar... tirando a carga da doença, se tratando, que aí não é só o uso da medicação. Helena, eu vou te interromper um pouquinho, porque a gente precisa fazer um intervalo bem rapidinho. Assistir também uma experiência de uma família que buscou a terapia como suporte. E aí a gente conversa, se aprofunda nesse tema que você está trazendo, que realmente é super importante e acho que faz a gente entender todo o processo terapêutico de uma família, né? Então a gente vai para o intervalo bem rapidinho e volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre terapia de família. E agora você vai acompanhar a visita que eu e a nossa equipe fizemos a uma paciente da Cláudia, que procurou suporte terapêutico durante um tratamento de um câncer. Oi, Cláudia! Oi, Edna, tudo Obrigada bom? por De ter nada. vindo. Tudo Então a bem? gente vai conhecer a Regina, não é isso? Regina, que está fazendo já a última etapa do tratamento dela, que é de radioterapia. Então vamos lá, que quero conhecer Vamos ela lá, e a família vamos toda. conhecer lá. Cláudia, como é que será? Será que ela conseguiu juntar a família toda? Não tenho a menor ideia o que é que ela conseguiu. Você combinou com ela já, Eu né? pedi que ela pudesse apresentar o máximo de gente para você. Vamos ver. Será que ela consegue reunir a família assim numa sexta-feira?
Oi, Regina. Yasmin, Regina. Prazer, querida. Tudo bom? Obrigada Pode por entrar. receber a gente. Nossa, você conseguiu reunir um monte de gente. Que família grande. Que maravilha. Esse aqui é meu marido, Davi. Essa aqui é minha filha mais velha, Laura. Meu irmão, Carlos. A minha sobrinha, Andressa. Minha cunhada, Ana. Minha mãe, Terezinha. Norma, minha irmã. Fernanda, minha caçula. Como é que foi, Cláudia, juntar, reunir, começar o primeiro momento de trazer essa família para junto desse tratamento? Eles foram procurando. Não era uma coisa de você chama, marca, vem. Não, eles foram procurando, né? Quando você espantava abrir uma porta, você via na sala de espera uma filha, que você de repente não tinha visto. Aí você entrava e via a irmã, né? Então, eles foram se aproximando, né? Foi muito fácil você chegar até eles a partir do momento que eles foram se aproximando. Eles tinham a disponibilidade de estar, né? Não é uma coisa muito fácil da gente ter, né? É raro você conseguir encontrar uma família inteira como essa. Disponível e disposta, né? Disponível e disposta, e por uma coisa, pelo amor, pelo afeto, pelo carinho, pelo desejo de fazer com que o melhor possa acontecer. Mesmo nas horas que o cabelo cai, né? Que enjoa, que vai para o pronto-socorro de emergência, tá junto dali e, sabe, dizendo, vai dar certo, vamos embora. Então, nesse sentido é muito Em importante. algum momento você sentiu que a Regina não era mais a paciente principal, mas um dos familiares, um dos parentes? Alguém pediu suporte também? Não, isso com ela especificamente não. Tá? Mas às vezes acontece. Acontece, isso às vezes acontece. Às vezes você não consegue reunir a família. Mas você, na escuta com o paciente, você percebe que tem uma pessoa, um elemento dessa família que está tendo algum tipo de dificuldade. Aí você, normalmente, lá no espaço, a gente chama, convida para vir para uma sessão e a gente vai conversar, vai procurar saber o que é. Nesse caso da Regina especificamente, não, porque a família já estava ali, ela já veio junto, ela veio com a família, né? E não apareceu nenhum membro dessa família que você dissesse assim, preciso de um atendimento especial, né? Sofriam, choravam, questionavam, mas estavam muito presentes. Nós somos um conjunto psicossomático. Eu disse a ela que a parte somática, o remédio, iria curar. E na parte psíquica tinha a psicóloga para dar apoio e toda a família, e foi dado todo esse apoio. Como é que foi essa sua relação com a terapia familiar? Não, eu sou apaixonado por psicologia, então eu sabia que ela estava entregue em boas mãos, e todas as vezes que ela ia, tinha gente que iria até a doutora também, para dar suporte. Então eu nunca cheguei até ela, mas eu sabia o resultado benéfico da terapia que estava sendo feita. Eu vendo o tratamento dela e vendo que ela estava bem, aí eu fiquei bem também. E vendo também todo mundo ali reunido, dando aquele maior apoio para ela, né? Aí eu me senti bem também, me senti feliz. Aí vim, fiquei com ela um mês e pouco, quase 2, fazendo o que eu podia fazer, né? Fazer alimentação, fazer alguma coisa. Sempre ali ajudando ela e sempre vendo que ela estava muito bem. Aí eu fiquei bem também. Eu acompanhei a minha irmã todas as vezes que ela foi fazer a quimioterapia, as consultas médicas, e o apoio também da doutora Cláudia foi muito importante, né? Porque qualquer coisa que ela tinha, conversa com a doutora Cláudia e ela já saía de lá muito bem, entendeu? E na alimentação também ajudei no que eu pude. E graças a Deus o resultado foi ótimo. Qualquer dúvida que ela tinha, ela dizia que ia conversar com a doutora Cláudia. Então, ela conversava com a gente, depois conversava com a doutora Cláudia e saía de lá uma outra pessoa, entendeu? Então, nós vimos que ela saía de lá bem com a doutora, porque ela conversava com ela esclarecia e dava um suporte muito bom para ela. Então, ela já saía de lá já rindo, outra pessoa. Foi muito importante a doutora Cláudia na vida dela e na nossa também. Como é que chegava para você esses anseios da família? Chegava através dela, né? Ou por telefonema, de ligar. A Regina às vezes ligava, ela às vezes passava mensagem, um WhatsApp, né? Aí normalmente eu marcava a sessão, o horário para ela poder ir lá ver, para a gente conversar. E aí eu acho que chegava até eles na medida em que ela pegava, esclarecia para ela, aliviava a ansiedade dela de uma forma, a partir do momento que ela tinha o esclarecimento necessário,
né? De conversa com o médico, pergunta isso para ele, você está com medo disso, fala disso para ele, tira essa dúvida com ele. Esse tipo de procedimento, automaticamente, ela trazia para dentro de casa. Quando ela trazia, eles também acabavam ficando mais tranquilos com ela, né? Porque eles começavam a entender como é que ocorria esse processo todo do tratamento dela, né? Todas as etapas, porque realmente o que ela falou é verdade, né? Dá medo, dá angústia, insegurança, impotência, isso tudo faz parte nesse momento. Ela baixava o nível de tensão e voltava para casa e trazia para essa família as informações que ela tinha. Consequentemente, eles também abaixavam a ansiedade e poderiam continuar dando o suporte que eles sempre deram. E só não ia mais porque o carro só dava 5 pessoas. E sempre tinha alguém que queria ir, mas aí tinha outra que desistia para poder dar. Aí a minha prioridade, que eu estava sempre ali, não tirava a minha vaga, né? Sempre ali, firme. Na sala do médico, eu entrava daqui a pouco todo mundo. Entrava os 3. Que leva a sala. Eu falei, gente, eu só vejo só a gente, todo mundo. Ela vai com 3 sempre. E às vezes a gente fala, não vou nem sentar para não tirar a vaga de ninguém. Chegou mais uma da cachorrinha da família. Lá. Você percebia que cada vez que ela também crescia, em torno você via também que o pessoal crescia e ia junto, né? Vamos fazer isso, você virava a roda, ela me chegava me contando, que o grupo, a gente se reuniu para casa para fazer não sei o quê. Então estava sempre todo mundo muito junto. E isso acho que para ela foi muito importante. Tá? Isso para ela acho que ajudou muito ela. Estamos de volta e no programa de hoje a gente conversa sobre terapia de família. Comigo no estúdio é a Helena Júlia Monte, médica psiquiatra, Selma Nunes, Vila Verde, terapeuta de constelação familiar, e Cristina Vilaça, terapeuta relacional sistêmica. Gente, a gente finalizou o bloco anterior falando sobre uma questão do adoecimento de um dos membros da família, né? E trouxe uma matéria de um adoecimento que a gente reconhece, que a sociedade reconhece de forma mais simples do que o psíquico, né? E aí, Helena, eu queria te retomar com você, porque eu te interrompi. Existe realmente um link nisso, né? As doenças, as questões psíquicas, elas adoecem, de fato, como você estava falando, né? Essa família que foi mostrada é uma família muito interessada, muito participativa. Nem sempre você encontra uma família tão interessada e tão participativa. Amorosa. Tão amorosa, né? E eu estava falando do membro adoecido. Então, é mais fácil identificar uma pessoa que tem uma doença concreta, objetiva, orgânica, do que uma doença psíquica. Mas eu queria dizer aqui que é muito comum que quando o paciente identificado estabiliza, outras doenças na família começam a aparecer. Sejam doenças comportamentais, sejam doenças físicas. Selma, me diz uma coisa, que constelação você percebe ali naquela família? Assim, como é que a constelação familiar trabalharia ali naquele caso? Então, nessa situação, né, como a Helena falou, a constelação, a família já tem, né, já deu esse suporte amoroso para essa paciente. Vínculos. E o que a constelação poderia ajudar é resgatar ainda vínculos ancestrais que não estão visíveis ali naquele sistema. Que devem ser fortíssimas, né? E como a própria Helena falou, a doença, né, chega uma hora que é de toda a família e a gente não pode esquecer que ela pode estar muito lá atrás, né? E a gente pode resgatar essa doença ou esse doente que está manifestando de alguma forma na paciente atual, também o desenlace, né, o resgate disso. Então, eu acho que tem um olhar um pouco mais amplo. Agora, se a própria família não tem esse suporte amoroso, a própria constelação pode resgatar isso de uma forma bem plena, né? Porque a gente entende que mesmo em famílias em dificuldade, que não tem essa relação amorosa como apareceu nessa família do vídeo, mas existe um amor entre as famílias que a gente não pode mais duvidar, né? Entre as relações familiares, a gente pode chamar, como a constelação denomina, entre as almas familiares. Então, uma vez resgatado esse amor, que muitas vezes não aparece por causa da interferência do próprio ego,
o resgate desse amor maior entre as almas pode fazer uma situação também ser dissolvida para aquela pessoa adoecida naquele momento que não pôde receber o suporte amoroso, mas nesse nível como a gente viu ali. Cristina e Helena, vou trazer para vocês duas uma questão, que é como é que vocês percebem a mudança ao longo do tratamento em cada linha de vocês, começando pela Cristina, como é que evolui esse tratamento? E existe uma alta para um tratamento de terapia familiar? Existe sim, porque as pessoas vão cuidar das suas próprias vidas. Não é para a gente estar sempre intermediando e participando. Quer dizer, eu trabalho sempre no sentido de autonomia, que as pessoas se apropriem dos seus próprios recursos, aprendam do seu jeito a ter as conversas necessárias e tal, e a lidar com suas questões, e vão. Aí volta de vez em quando. A gente vê de várias formas. Primeiro que logo de cara, quando as pessoas chegam com alto grau de problemas e conflitos e tal, o simples fato de serem escutados, né, já faz a primeira diferença. Para dar um exemplo, para ficar mais claro, assim, família que chega com a criança como identificada com questões, seja escolar, de comportamento, de qualquer coisa. E assim que a gente vai cuidando com a família envolvida, a criança vai melhorando e os adultos vão ficando na terapia, né? Então, e quando a gente cuida de uma pessoa que chega apontando um problema, acontece muito o que a Helena está falando em termos de paciente psiquiátrico. É que quando aquele problema começa a acalmar ou a ser dissolvido, vão lidando melhor com aquilo, vão aparecendo sempre outras histórias. Outras questões. Sempre. Essa alta, ela vai sendo um pouquinho adiada com isso, né? Porque também quando aparecem principal, os outros, a gente vai cuidando. O enfoque principal, na verdade, não seria a alta, né? Seria esse relacionamento ficar... Seria a família já se sentir suficientemente bem para cuidar das suas próprias coisas. Saber lidar com aquilo ali. Helena? No meu caso, o paciente portador de doença mental grave é uma doença crônica e, segundo a OMS, incurável. O que nós fazemos também trabalhamos a autonomia da família. O que nós fazemos na universidade é criar grupos de famílias que têm o mesmo problema, que passam a se reunir, às vezes não mais no espaço terapêutico, mas em salões que são cedidos por igrejas, por escolas, pela rede de saúde, até por supermercados, por cinemas. E o corpo técnico vai, eventualmente, verificar como é que estão as coisas. Se está tendo algum problema de relacionamento, algum problema econômico de alguma família, algum problema no aporte da medicação. Então, a gente vai, ao longo desses anos, formando grupos e que são... É o suporte, né? Eles se gerem, eles fazem programas, eles entram em contato com cooperativas para poder inserir o paciente no mercado de trabalho. E nós vamos recebendo pacientes que estão mais agudamente graves e vamos dando suporte técnico a essas famílias que seguem já sem essa necessidade do corpo clínico estar presente. Bom, a gente está terminando, está chegando no final do programa. Eu queria matar aqui uma curiosidade. Vocês fazem terapia de família e o que vocês levam desse trabalho de vocês para as relações familiares de vocês? Isso é coisa que não se pergunta para terapeuta, mas eu tomei a ousadia de perguntar. Começa com você, Selma. Olha, eu acho que o que eu mais levo do meu trabalho é o respeito, né, por quem vem primeiro, porque a constelação entende que existe uma ordem que tem que ser respeitada. Então, eu quero muito cumprir essa ordem. Muito bom. Rapidinho, que a gente está finalizando. Eu digo que nós temos uma profissão ótima, porque a gente está o tempo todo se trabalhando enquanto trabalha. E sim, a gente leva muitas coisas, muitos questionamentos, muitos recursos que os nossos clientes trazem e que passam a ser úteis na nossa vida. Aprendizado, né, o tempo Helena? todo. Eu, particularmente, já fiz várias terapias de família, sempre quando uma problemática se apresenta. Então, já teve a problemática da minha babá, que estava morrendo de diabetes, a família se reuniu para poder... Momentos pontuais, Momentos né? pontuais. Já tivemos, agora estamos com uma situação, a minha mãe está deficiente visual, estamos nos reunindo com um aporte
clínico para poder ver com as melhores saídas que a Isso gente... deve ser interessante já para vocês, né? Que talvez seja mais claro do que para a maioria das pessoas, o momento necessário aí de se procurar o limite. A partir daqui eu não consigo mais sozinho, né? Gente, eu quero agradecer muitíssimo a participação de vocês. Também. O programa passa correndo, mas acho que dá para ter uma noção do quanto é importante na família se trabalhar com um olhar de fora, muitas vezes, de questões que são tão delicadas, né? Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você. E obrigada a você que acompanhou a nossa conversa aqui pelo canal Saúde, pela internet ou por um dos nossos canais parceiros. A gente adora quando vocês mandam mensagens e sugestões de temas. Então escreve na nossa página, manda um e-mail, liga pra gente. Eu espero você na nossa próxima Conversa em Família. Tchau!